Boa noite, comunidade evangélica Atos de Amor. Meu nome é Valmir, sou diácono aqui da igreja. É uma grande satisfação estar mais uma vez aqui para a gente compartilhar da palavra, amém? Então, hoje eu creio que mais uma vez Deus vai estar se fazendo presente no nosso meio, tanto aqui na igreja quanto aí na sua casa. Nós ainda não estamos podendo estar tendo os nossos cultos presencial aqui durante a semana, mas Deus é maravilhoso e Ele vai te visitar aí na sua casa onde você está, amém? Então, vamos aproveitar esse momento, vamos dar graças a Deus por isso, vamos dar graças a Ele, porque em todas as situações Ele dá um jeito de estar próximos de nós, amém? Então, não tem pandemia que faça com que o nosso Deus se afaste de nós. Então, vamos dar glória a Deus por isso. Eu quero te convidar, então, a você que pode aí na sua casa, puder ficar de pé, se você puder curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Pai amado, Deus querido, nós, mais uma vez, entramos na Tua presença. Nós queremos Te dar graça por esse momento. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Senhor, nós pedimos que nesse momento agora o Senhor venha nos encher, ó Pai, com a Tua graça. Derrama, Senhor, sobre nós o Teu Espírito. Vai visitando agora, ó Pai, cada casa, Senhor, cada lar representado, Deus, por uma pessoa que está agora recebendo essa mensagem. Que a Tua paz, que a Tua força, que o Teu amor esteja agora, Deus, sobre essas famílias. Eu declaro agora, Pai, a Tua presença no nosso meio. Eu declaro, Senhor, que é maravilhoso estar na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha falar conosco nessa noite, ó Pai. Que o Senhor venha mais uma vez, Senhor, falar, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. Que o Senhor venha, Deus, trazer do Teu ensinamento. Que o Senhor venha, Deus, derramar sobre nós o Teu maná, ó Pai, porque nós precisamos nos alimentar espiritualmente. Que o Senhor esteja nesta noite, ó Pai, fazendo o sobrenatural nas nossas vidas. E eu creio, Senhor, que o Senhor fará maravilhas através da Tua palavra. Eu creio que o Senhor estará, Deus, nos fortalecendo. Eu creio que o Senhor estará, Deus, nos abençoando com a Sua palavra. E por isso eu já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, você que se levantou aí na sua casa, pode se sentar. E nós vamos, então, dar início aqui à nossa mensagem. Hoje eu trago uma mensagem que fala sobre esperança. Essa mensagem, ela vai tocar no nosso coração, ela vai nos trazer um ânimo novo, um vigor novo, eu creio. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu já comecei a sentir essa esperança. Eu já comecei a aproveitar daquilo que Deus ia fazer. E eu creio que você também vai poder aproveitar, você vai se sentir renovado. Amém? Então, hoje o tema da nossa palavra é a fé que nos mantém com esperança. Porque tempos difíceis exigem fé e esperança. E nós vivemos sim em tempos difíceis. Essa questão de tempo difícil é uma coisa muito interessante, porque se nós formos pararmos para analisar, todo tempo vai ser tempo difícil. Eu acredito que se fosse na época de Abraão, se fosse Abraão aqui agora começando essa pregação, ele iria falar, estamos vivendo em tempos difíceis. Tempos difíceis. Eu creio que se Paulo estivesse pregando, ele iria falar, estamos em tempos difíceis. E assim vai, hoje nós estamos aqui em tempos difíceis, e eu acredito também que daqui a alguns anos as pessoas vão falar a mesma coisa, estamos em tempos difíceis. E por que acontece isso? Porque nós sabemos que tempos difíceis, eles sempre existirão. O nosso próprio mestre nos ensinou isso. O nosso próprio Jesus, ele nos ensinou isso falando o quê? Ele falou que
neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é para isso que essa mensagem hoje vai servir, para trazer bom ânimo para nós enfrentarmos as dificuldades, amém? Então, grave essa frase, a esperança é essencial em tempos difíceis. Nós precisamos ter esperança. Em tempos difíceis, se nós não tivermos esperança, nós não vamos romper, nós não vamos vencer, nós não vamos avançar. Então, para isso, Deus preparou essa noite para falar um pouquinho de como nós precisamos fazer para que nós tenhamos esperança. Amém? E a palavra de Deus nos fala lá em Tiago 5:8, fala assim: sede vós também pastor. E aí aqui hoje nós já começamos novamente o versículo falando a volta dele. Por quê? Porque é uma esperança que nós temos. A volta de Jesus é algo que foi anunciado e que vai servir para nos trazer paz, para nos trazer harmonia, para nos levar para um lugar onde nós possamos sair desses momentos difíceis. Então, nós temos a esperança que Jesus vai voltar e que nós vamos ser recebidos por Ele de braços abertos, amém? Quem tem esperança de que na volta de Jesus Ele vai se agradar da sua pessoa e que Ele vai te levar para estar com Ele? Dê um glória a Deus aí na sua casa se você tem essa esperança, amém? Glória a Deus, eu creio. Então, para a gente falar sobre isso, primeiramente eu queria falar aqui a diferença entre a fé e a esperança. Porque às vezes tem gente que pensa que fé e esperança é a mesma coisa, né? São muito parecidas, mas tem uma diferença. Por exemplo, a fé é nós acreditarmos em algo, é nós crermos que algo vai acontecer. Já a esperança é nós sentirmos o desejo que algo aconteça. Por exemplo, eu creio que se eu estou aqui agora trazendo essa mensagem, eu creio que se eu falar algo que não seja da vontade de Deus, Deus ele tem poder para acabar com a minha vida aqui agora. Eu creio. Deus ele tem poder para mandar um raio aqui agora e eu cair aqui mortinho. Isso eu creio, isso é fé. Aliás, isso é você ter fé. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Agora, a esperança é diferente. Eu tenho a esperança que Deus vai se agradar desse momento aqui, dessa palavra que eu estou trazendo para você. Eu tenho a esperança que na volta de Jesus, Ele vai se agradar dos meus atos, Ele vai se agradar do que eu fiz aqui na terra, no momento que eu estive aqui, e Ele vai me levar para reinar com Ele. Então, isso é esperança. Então, fé é quando nós acreditamos em algo, e esperança é quando nós queremos que algo bom aconteça, quando nós queremos que as coisas boas aconteçam a nosso favor. E aí, então, hoje nós vamos falar sobre a fé que nós temos para que nós possamos nos manter com esperança. Quanto mais nós aprendemos sobre esperança, mais perto do sucesso nós estamos. Então é muito importante. Quem quer ter sucesso na vida? Quem quer ter sucesso na sua carreira profissional? Quem quer ter sucesso na sua vida familiar? Quem quer ter sucesso nos seus estudos? Então você precisa ter fé e esperança. Amém? E Deus vai estar nos enchendo hoje de fé e de esperança. E para que nós possamos saber um pouquinho mais de por que nós devemos ter fé e esperança, e principalmente baseados na palavra de Deus, porque nós sabemos que fé e esperança nós precisamos de ter em tudo, no trabalho, no estudo, até no lazer, nós precisamos de ter fé e esperança que nós possamos, por exemplo, desfrutar de uma boa viagem, desfrutar de um bom passeio. Então, para tudo nós precisamos ter fé e esperança. Então, para que nós possamos aqui falar um pouquinho de por que nós devemos ter fé, eu separei alguns tópicos e nós vamos falar aqui no decorrer dessa nossa palavra. E o primeiro tópico de por que nós devemos ter esperança é porque a dificuldade
não vai durar para sempre. Repita aí onde você está. A minha dificuldade não vai durar para sempre. Amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus lá em Salmos 30, no versículo 5, fala assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Você crê nisso, meu irmão? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. E esse versículo ele vem aqui, né, confirmar o tópico, né, de que a dificuldade ela não dura para sempre. Então, você pode estar passando por diversos problemas, pelo problema mais difícil que seja, mas tenha fé, tenha esperança que esse problema vai passar. Amém? Então, o ponto que eu quero que você acredite nessa noite, que você tome posse, é que a sua dificuldade ela é passageira. Amém? Glória a Deus. Então, mais uma vez, repetindo aí para nós não esquecermos disso e não nos desanimar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Não importa qual é o seu problema, meu amado. Você pode estar passando por um problema de saúde, você pode estar passando por um problema familiar, você pode estar passando por qualquer que seja, até mesmo pelo pior dos problemas, que é a morte. Às vezes, nesse momento de pandemia, você perdeu um ente querido, você perdeu uma pessoa que você amava muito. Eu quero dizer uma coisa para você: isso não é o fim. Por quê? Porque nós temos a esperança. Lembra que nós começamos falando que o Senhor Jesus vai voltar e que nós vamos reinar com Ele. E mesmo aquele nosso querido, aquele nosso amado que Deus tenha levado, nós cremos pela palavra do Senhor que nós ainda estaremos juntos no reino de Deus. Amém? Então, é como um filme. Você já assistiu um filme? Todo filme, ele começa uma história e no decorrer dessa história, no meio da história, você já percebeu que as coisas vão ficando agitadas, que tudo vai acontecendo de uma forma, as coisas vão ficando difíceis, e aí chega um momento que parece que vai dar tudo errado, e aí no finalzinho do filme, acabam as coisas se acertando, e aí tudo dá certo. Então, para aquelas pessoas que têm fé e têm esperança, e depositam essa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa vida é como um filme, ela sempre vai ter um final feliz. Nós não estamos ainda no fim. Então, o que eu quero que você entenda, meu amado, é que independente de qual seja o seu problema, não é o fim. Repita aí onde você está: isso não é o fim. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque nós sabemos que no final nós temos um advogado, nós temos um Deus que guarda as nossas vidas, que zela por nós. Amém? Então, a palavra de Deus nos fala lá em 2 Coríntios 4:18, fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, as coisas visíveis, elas são temporais, e as coisas invisíveis, elas são eternas. Nós não podemos ver Deus, mas Deus ele é eterno. Nós não podemos ver o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós até podemos senti-lo, né? Nós temos tanta fé que o Espírito Santo de Deus existe, que ele está no nosso meio, que às vezes nós podemos senti-lo, mas nós não podemos vê-lo. Por quê? Porque ele é algo espiritual, algo invisível e que é eterno. Então, muitas vezes, nós queremos nos apegar a coisas visíveis, coisas materiais, nós queremos nos apegar, né, a coisas que nós podemos pegar, coisas que são passageiras. E, às vezes, até nós gastamos tanto tempo com coisas passageiras e esquecemos das coisas futuras. Então, Deus vai estar nos ensinando um pouquinho também sobre isso aqui nessa noite. Então, Deus ele é eterno.
O Espírito Santo é eterno e Ele quer que nós estejamos com Ele na eternidade. Então, nós precisamos ter esperança de que nós estaremos. Então, nessa noite, nós vamos elevar o nosso nível de esperança. Amém? Se você está meio desesperançoso, receba essa palavra. Deus vai levar esperança para você. A palavra de Deus diz que Ele eleva o abatido, amém? Se você está abatido aí na sua casa, se você está triste, se você está cansado, neste momento eu quero falar para você, Deus está te chamando a elevar o seu nível de esperança, a depositar a sua esperança nele, porque Ele quer fazer algo por você, amém? Então, vamos lá para o nosso segundo ponto, que fala assim, nós devemos ter esperança porque nós sabemos que a vontade de Deus é usada para o nosso bem. Amém? Deus, Ele quer sempre o nosso bem. Mesmo que muitas vezes nós precisamos passar por dificuldades, mesmo que muitas vezes nós precisemos passar até mesmo pelo vale da sombra da morte. A palavra de Deus fala, lá no Salmo 23, que se nós passarmos pelo vale da sombra da morte, Deus ainda estará conosco, amém? Então, não se sinta abatido, pelo contrário, se sinta cada vez mais esperançoso, cada vez mais vigoroso, amém? Então, Romanos 8, 28 fala assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus usa o seu problema, meu irmão, para que você cresça. Deus, às vezes, usa o seu problema para que você acorde. Deus usa um problema para que você possa perceber que você tem capacidade de agir, você tem capacidade de romper, você tem capacidade de fazer algo melhor. Então, muitos dos nossos problemas são para isso. E nós temos o hábito de ver o problema somente com aquele lado negativo. O problema veio para me abater, o problema veio para me destruir. Não, o problema veio para me acordar, o problema veio para me fazer mais disposto, o problema veio para eu entender que eu preciso fazer algo diferente. Amém? Então, nós precisamos colocar isso na nossa mente. Nem sempre os nossos problemas são para nos causar mal. Nós precisamos, às vezes, ser corrigidos, e problemas servem para nos corrigir. A palavra de Deus fala que Ele corrige aquele a quem Ele ama. E se Ele te corrige, é porque Ele te ama. Às vezes você está tendo um problema porque você precisa melhorar em alguma área. E aí Deus está te corrigindo. Às vezes você está tendo um problema porque você precisa despertar para algo novo. Você precisa entender que você precisa fazer algo diferente. E aí vem um problema para abrir os seus olhos e para fazer com que você vá para frente. E o que acontece? Muita gente para quando se depara com um problema. Mas nós temos esperança de que Deus vai abrir os nossos olhos e que nós vamos estar sempre com a esperança de romper, com a esperança de vencer em Deus. Amém? Tiago 1:2 fala assim, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, nós temos que ter esperança, nós temos que ter paciência. Às vezes, o nosso problema ele vai demorar um pouco a ser resolvido. Mas isso não é motivo para nós nos abalarmos, isso não é motivo para nós desistirmos, isso não é motivo para nós acharmos que Deus não está olhando para nós. Não, Deus Ele cuida de cada um dos nossos problemas. Deus Ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes, amém? Então, o propósito da vida é nos preparar para a vida eterna. Você acha que teria algum sentido? Nós que cremos, que esperamos, que nós temos uma vida eterna, uma vida que não vai acabar. Teria algum sentido a gente vir aqui na Terra, passar aqui por 70, 80, 90, 100 anos sem um propósito? Não.
Deus tem um propósito para nós aqui na terra, e esse propósito é nos preparar para a vida eterna, nos preparar para nós reinarmos com Ele no milênio, nos preparar para nós reinarmos com Ele no reino de Deus, amém? Então eu creio que nesta noite nós estamos sendo preparados por Deus, e se você crê também, dá um glória a Deus aí onde você está, aí na sua casa, amém? Às vezes, nós ficamos muito preocupados com hoje, com o agora, com os problemas naturais, com os nossos problemas terrenos, e nós esquecemos de que nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual, com a nossa vida, com a nossa vida eterna, com a nossa vida depois da morte. E aí, às vezes, a gente fica aqui, né, buscando apenas a bênção de Deus para esses momentos aqui naturais, terrenos, e acabamos de esquecer que nós precisamos, como diz a palavra, né, preparar o nosso tesouro lá no céu. Nós precisamos preparar, né, a nossa estadia lá. Aqui na terra, quando nós queremos ter um futuro garantido, o que é que nós fazemos? Nós poupamos, nós guardamos, não é isso? Nós vimos também isso na semana passada. Na eternidade? O que é que nós precisamos fazer para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida cheia de harmonia? Nós precisamos, então, também de investir no nosso futuro. E investir no nosso futuro, eu falo de investir no reino dos céus, ou seja, nós precisamos fazer coisas que agradam ao nosso Deus, amém? Então, a Bíblia nos conta, né, lá no capítulo 12 de Lucas, a respeito de um homem que falava assim, eu já tenho muitas riquezas, e as riquezas são tantas que não cabem mais nos depósitos, então o que eu farei? Construirei novos depósitos, novos celeiros, e aí então eu comerei, beberei e descansarei. E aí Deus fala que, a palavra de Deus fala que Deus fala assim, tolo, não sabeis que ainda essa noite pedirão a tua vida? Então essa passagem, ela nos mostra exatamente isso que eu estou tentando passar aqui para vocês, que nós temos que nos preocupar com o nosso futuro, com a nossa vida eterna. Nós precisamos de preparar algo para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida cheia de harmonia. Por quê? Porque esse homem aqui que a Bíblia fala lá do versículo 12, ele estava preocupado só em juntar bens materiais. Ele estava preocupado só em juntar o quê? Alimento. Ele estava preocupado em ajuntar o quê? Fortuna. E quantas pessoas hoje têm essa mesma preocupação? De ajuntar riqueza, de ajuntar dinheiro, e esquece de preparar o seu futuro, e esquece de levar uma vida aqui na terra, de forma que agrade a Deus, para que futuramente nós possamos estar lá, reinando com Ele. Então, nós precisamos ter essa esperança de que nós seremos aprovados por Deus. E como é que nós somos aprovados por Deus? Através das nossas boas ações, através da nossa preocupação com o nosso próximo, através da nossa preocupação com o nosso irmão, através da nossa preocupação com a maneira que nós temos vivido, com a maneira que nós temos levado a nossa vida, seguindo os princípios de Deus. Então, isso sim é nós nos preocuparmos com a nossa vida eterna, amém? Então, o nosso tópico número 3 aí, o próximo tópico, né, para nós entendermos por que nós devemos ter fé. Então, o tópico 3 fala assim, porque nós sabemos que ficar irritado não ajuda. Ficar irritado não vai resolver nossos problemas. Então, nós precisamos ter esperança de que tudo vai se resolver da melhor forma. Nós temos que ter esperança de que o que não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Nós temos que ter esperança de que se eu estou passando por uma dificuldade hoje, amanhã essa dificuldade já não vai existir. E assim nós vamos rompendo em fé. Assim é a vida do cristão, rompendo em fé. Amém? Então, Tiago 1, 19 e 20 fala assim, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir,
tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, não adianta nada nós ficarmos irados. Não adianta, se o meu irmão fez algo que me desagradou, eu ficar irado com ele, eu parar de falar com meu irmão, eu me vingar dele. Não. A justiça pertence a Deus, a vingança pertence a Deus. Então, se alguém fez algo ruim para mim, não adianta eu me irar. A palavra de Deus diz aqui o quê? Que eu tenho que demorar para me irar. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Se eu ficar irado, não vai me ajudar em nada, muito pelo contrário. Nós temos visto aí que toda vez que você fica irado, você fica mais fraco e mais vulnerável. Você já percebeu isso? Todas as vezes que nós ficamos irados, nós ficamos mais fracos. Nós perdemos, às vezes, a capacidade que nós temos de fazer coisas tremendas, coisas maravilhosas, quando nós ficamos irados. Então, nós temos que aprender a não deixar que a ira entre no nosso coração, amém? Nós precisamos ter esperança de saber que Deus vai tratar o meu coração. Quando alguém fizer algo comigo que eu não gostar, eu vou ter o autocontrole, eu vou ter domínio próprio sobre as minhas atitudes, amém? Então, escreva, se possível, isso aí, ó. Todas as vezes que você fica irado, você fica mais fraco e mais vulnerável. Então, se aconteceu algo que você não gostou, algo que você sente que isso vai te prejudicar, meu irmão, não se ire, se acalme, espere em Deus e Deus vai te derramar sobre você o Espírito Santo e o Espírito Santo vai te mostrar a melhor forma de você estar resolvendo os seus problemas, resolvendo a situação e você não se irá, amém? Então, não se ire. Então, próximo tópico aí, tópico número 4. Nós devemos ter esperança porque nós sabemos que confiar em Deus o deixa feliz. Quando nós confiamos em Deus, Deus se agrada. Deus fica feliz quando Ele vê que nós confiamos nele. Lembra de Abraão? Lembra daquela passagem lá de Isaac, quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaac? O que Abraão fez? Abraão desobedeceu? Abraão ficou perguntando para Deus? Abraão duvidou de Deus? Não. Abraão simplesmente, mesmo ali com toda tristeza, com toda dificuldade, ele foi lá e confiou em Deus. Então, a palavra de Deus fala que Abraão é um homem que Deus se agradou. E, portanto, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Quem gostaria de ser chamado amigo de Deus? Eu gostaria. Aliás, na verdade, eu não gostaria. Eu gosto. Eu espero que Deus ainda possa me chamar de amigo dele, assim como ele fez com Abraão. Amém? E você? Você gostaria de ser chamado de Deus, de amigo de Deus? Então, deposite a sua esperança nele. Amém? Deus gosta quando nós confiamos nele. Quem é pai, quem é mãe sabe que é muito bom quando nós vemos o nosso filho confiando em nós. Quando nós falamos uma coisa e o seu filho vai ali e acredita, ele confia em você. Eu me lembro, quando meus filhos ainda eram pequenos, eu ia com ele nas piscinas e aí chamava eles ainda pequenininhos, não sabiam nadar, aí chamava, vem aqui no papai, e ele vinha e pulava. Por que ele fazia isso? Porque ele não tinha medo. Por quê? Porque ele confiava no pai dele. E aquilo ali me alegrava, eu sabia que meu filho confiava em mim. Porque olha só, uma criança que não sabe nadar, ela vai pular numa água ali que ela vai se afundar, ela só faz aquilo porque ela confia. Então, essa criança, quando faz isso, ela está demonstrando a confiança que ela tem no Pai. E nós precisamos demonstrar para o nosso Deus que nós confiamos nele. Como? Principalmente nos momentos de dificuldades. Naqueles momentos em que nós estamos passando pelas mais difíceis tribulações, e aí você não se deixa abater. Você fala, Deus, eu creio em Ti, e eu creio que você vai resolver essa minha situação.
e aí Deus se agrada, Deus se compraz quando você confia nele, amém? Então, vamos lá para mais um tópico, já estamos encerrando, tópico número 5, porque nós sabemos que Jesus voltará um dia. Então, nós devemos ter esperança, por quê? Porque nós sabemos que Jesus vai voltar, e nós precisamos ter esperança de que Ele vai nos levar. João 14, 2 e 3 fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha só que promessa maravilhosa que Deus tem para nós. Onde quer que Ele estiver, estaremos nós também. Essa é uma das promessas mais interessantes que nós temos aqui na Palavra de Deus. Se você for estudar, se você buscar lá na internet a respeito das promessas de Deus, você vai ver que são milhares. Mas esta é uma das promessas mais importantes. Por quê? Porque as outras promessas são boas, mas elas falam de coisas naturais, né? De que Deus vai nos cuidar, Deus vai dar o suprimento. Então, tem milhares de promessas. Mas essa promessa, ela fala sobre a nossa vida eterna. Então, é uma promessa maravilhosa. Então, nós temos que ter esperança de que Jesus vai voltar. Ele foi preparar um lugar para nós, mas Ele vai voltar para nos levar, amém? E, para a gente finalizar, então, vamos aqui rapidamente, o próximo, porque nós sabemos que este não é o fim da história. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o filme, né? Que o filme começa com um roteiro, as coisas vão ficando mais difíceis, vão ficando difíceis, até chegar ao fim. Então, nós precisamos entender que este ainda não é o nosso fim. Nós precisamos entender que Deus tem algo melhor para nós. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Então, quando você tem fé em Deus e deposita a sua confiança nele, o final da sua história será de glória. Amém? Lembra da história de Jó? Eu não vou me aprofundar porque nosso tempo já está acabando. Na verdade, já estou passando um pouquinho do tempo. Mas Jó, ele passou por terríveis problemas, mas ele cria que aquilo ali não era o fim. E aí nós sabemos que a história de Jó, como é que foi o final, né? De bênção, de maravilha, de multiplicação, de restauração. E aí eu creio que o nosso fim também será o mesmo, de bênção, de glória. Por quê? Porque nós temos esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E agora o nosso último tópico, para finalizarmos agora. Porque nós sabemos que seremos recompensados um dia. Então, da mesma forma que Jesus ele prometeu que ele vai voltar, o que ele também promete? Que ele vai nos levar para que onde ele estiver, nós também estejamos. Ou seja, nós seremos recompensados. E aí Tiago 1,12 fala assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para aqueles que o amam. E aí eu te faço uma pergunta, meu irmão, para nós encerrarmos. Você ama a Deus? Se a sua resposta é sim, e eu creio que é, porque senão você não estaria aqui agora ouvindo, assistindo essa palavra, então você ama a Deus. Então, Deus tem preparado algo muito especial para você, amém? Deus tem preparado algo grande para você, e Ele só está esperando o momento certo para te entregar essa bênção. Então não desanime, seja qual for o problema que você estiver passando, seja na área de saúde, seja na área emocional, seja na área familiar, Deus tem a solução para o seu problema, amém? E agora então o último versículo aqui para nós encerrarmos a nossa noite, Romanos 8,12 fala assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Então, os nossos problemas, as nossas tribulações
nem se comparam com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, para mim e para você. Amém, meu irmão, minha irmã? Então, essa foi a mensagem dessa noite, e eu quero terminar com mais uma perguntinha para você. Em quem você tem depositado a sua esperança? Você tem colocado a sua esperança na sua sabedoria? Ou você tem depositado a sua esperança no seu trabalho? Você tem depositado a sua esperança em políticos? Em quem você tem depositado a sua esperança? Porque se você fizer isso, se você depositar a sua esperança em você mesmo, ou em político, ou no trabalho, ou no dinheiro, você vai se frustrar, porque todas essas coisas são passageiras. Agora, depositando a nossa esperança em Deus, nós já temos a certeza da vitória. Amém? Então, glória a Deus. Se você puder, fique de pé para nós encerrarmos agora. Antes de nós encerrarmos, eu só gostaria de lembrar aos nossos dizimistas, os nossos ofertantes, ou mesmo que você não seja membro da nossa igreja, mas quer contribuir com o reino de Deus, nós estamos disponibilizando aí agora o número da nossa conta. Sinta-se à vontade, que o Espírito Santo esteja tocando no seu coração, para que você não faça nada por constrangimento. Nós cremos que a palavra de Deus fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, eu te convido, meu irmão, a estar conosco nessa caminhada. Nós precisamos também do seu apoio financeiro. Então, anote aí o nosso número da nossa conta e nos ajude a continuar com a obra do Senhor. Amém? Então, você que já anotou aí, você que já tem preparado para fazer aí a sua oferta, o seu dízimo, então, vamos orar então agora para a gente agradecer ao Senhor por esse momento, que eu tenho certeza que Ele está tocando no seu coração e vai levar esperança, e você vai se sentir renovado nessa noite. Amém? Amém, Deus, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos porque nós sabemos, Deus, que o Senhor se preocupa conosco, ó Pai. Que o Senhor esteja, Pai, aumentando a nossa esperança, aumentando a nossa fé. Que o Senhor esteja, Deus, nos ensinando, ó Senhor, a nós estarmos buscando a cada dia, Deus, estarmos mais próximos de Ti. Que nós estejamos, Senhor, buscando, ó Pai, sermos aprovados no dia da sua volta. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja agora, Deus, abençoando cada casa, cada lar, abençoa o restante da nossa semana, e nós te agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Tenham todos uma noite abençoada e um restante de semana abençoado em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.